Amada igreja, muito bom dia. Nós estamos felizes, mais uma vez estamos aqui no templo da igreja para adorarmos ao Senhor, e a nossa oração desde já é que você esteja tão desejoso também de estar adorando ao Senhor aí na sua casa e com bastante alegria. O Salmo 29, versículo 1 e 2 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos fazer isso nessa manhã, nos colocarmos completamente, inteiramente ao Senhor com esse desejo. Abaixe a sua cabeça aí onde você está, no céu. Graças te damos pela oportunidade de render louvores a Ti, Senhor Deus, nesse lugar, com liberdade, Pai. Obrigado, Deus, pela semana que passou, porque Tu nos guiaste bem, Senhor. Tu, ó Deus, com a Tua forte mão nos protegeu e também nos guiou e nos orientou, Senhor. Ó Pai, aqui estamos nesta manhã para render culto a Ti, Pai. Só Tu és merecedor, Senhor, porque Tu és o único Deus, Deus vivo, Deus excelso, maravilhoso, Deus fiel, todo-poderoso, Pai. Mas nós Te rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito invada a nossa vida, invada o nosso ser, ó Deus, de maneira, ó Deus, que venhamos a desfrutar desse instante de adoração e de louvor ao Teu nome, Pai. Que estejamos, ó Deus, atentos aos cânticos, a palavra que vai ser proferida nesta manhã, e que sejamos guiados por Ti, Senhor, e que Tu aceites o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus amados irmãos, quero ser bem breve com algumas comunicações que desejamos trazer para os amados. A primeira comunicação diz respeito ao culto da juventude, que até então nós temos realizado pelo canal do YouTube da Juventude IEB. Mas a partir do próximo sábado, nós vamos realizar esse culto através do canal da própria igreja, ou seja, IEB no Cordeiro. Então talvez você só esteja inscrito nesse canal da Juventude. O nosso pedido é que você venha se inscrever também no canal da IEB no Cordeiro, e até inspirar e desejar e pedir para que outras pessoas também possam fazer essa inscrição, de maneira que no próximo sábado já o culto da juventude vai ser transmitido pelo canal da IEB no Cordeiro, o canal do YouTube da nossa igreja. Quero trazer uma palavra muito importante, e vou ler aqui exatamente a comunicação que recebi do moderador com respeito à volta aos cultos presenciais, que acontecerão no próximo domingo, tá bom? Então toda a igreja esteja atenta, você aí em casa, certamente essa comunicação é muito importante para você. Principais orientações para a participação nos cultos presenciais da IEB, a partir do domingo 9 de agosto, das 10h30 às 11h30, então o horário do culto, 10h30 da manhã.
Por determinação legal, será permitido o acesso de apenas 50 pessoas no santuário. Deve ser evitada a participação no culto das pessoas que compõem o intitulado grupo de risco. Não será permitida a entrada de pessoas com febre ou tosse, que se recuperem dos sintomas da Covid-19, que estejam em contato com pessoas infectadas pelo vírus ou acompanhadas de menores de 12 anos. Quem deseja participar do culto, isso é muito importante, deve se inscrever telefonando para a IEB. Olha só, anote o número da igreja, 372 92 e não puder vir, comunique à igreja seu impedimento para possibilitar o acesso de outra pessoa. E evite comparecer ao culto sem se inscrever. Isso vai desorganizar, a gente vai deixar as quantidades certinhas de cadeiras para isso. E para mim não estarmos ultrapassando aquele... O santuário deverá ser aberto às 10 horas. Planeje a sua chegada para esse horário. O culto começa às 10h30, a partir de 10 horas, ou 10h15, você vai chegando e vai se assentando. Antes de entrar no santuário, todos indistintamente se submeterão à medição de temperatura por equipamento infravermelho, bem como higienização de suas mãos com álcool em gel. Por determinação legal, é obrigatório o uso de máscara, ali também no Gelágua. Então, você está agora informado, você vai ligar para a secretaria, naqueles horários, daqui a pouco eu vou repetir, que são os horários semelhantes de dízimos também, então você vai estar atento a esses horários, tá bom? Nós queremos orar, nós desejamos que você abra a sua Bíblia, lá no Salmo 27, quero ler apenas 2 versículos, para que essa seja a nossa inspiração, aliás, um versículo só, versículo 3, Salmo 27, versículo 3 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Queridos irmãos, nós sabemos das lutas e batalhas de alguns dos nossos, seja ela por saúde, seja ela pela própria dependência financeira, material, o seu comércio foi atingido, o seu emprego foi atingido, mas eu quero trazer aos irmãos alguns nomes aqui, e peço para que você desde já esteja também intercedendo por cada um deles. Anote aí, eu quero que a gente esteja orando pela nossa querida irmã Socorro Neves, pela nossa querida irmã Mana, pelo nosso irmão Daniel Beltrão, que também está nesse tratamento da hemodiálise, tratamento da visão também, pela recuperação da nossa irmã Dione, também, que fez uma cirurgia na vista, por Marta Simea, pelo seu irmão Marcos, pela nossa irmã Gabriela Amorim, estejamos orando pela nossa irmã Ivone, junto com o irmão Porfírio também, amigo que eu tenho sempre trazido o nome dele aqui, para que a gente esteja orando pela recuperação do tratamento do câncer dele, orarmos pela nossa irmã Bete Marinho também, orarmos pela situação das empresas e dos empregos, né? E estarmos gratos, obviamente, pelas recuperações que Deus concedeu à nossa irmã Ana Silveira e pela nossa irmã Rosilda também. Estejamos orando por isso. Abaixa a sua cabeça mais uma vez. Nós vamos interceder ao Pai, de maneira que tudo agora que está inquietando o seu coração, aí da sua casa, coloque diante do Senhor. Aproveite esse momento em que você para, busque a presença do Pai, derrame sobre Ele agora aquilo que Ele tem trazido angústia, inquietude e ansiedade. Ó Deus maravilhoso, como é bom saber, ó Deus, que Tu escutas o Teu povo. Como é bom saber, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã.
Como é bom, ó Deus, saber que temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, Senhor, poderoso para tudo, Senhor, que está com a mão estendida para nos ajudar, Senhor. Como é bom, Senhor, ter esse acesso. Essa certeza, ó Deus, que agora Tu escutas a minha voz, que estás escutando, ó Deus, o clamor dos Teus filhos em suas casas, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso, glórias ao Teu nome por isso, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti cada nome aqui que foi citado. Te rogamos por suas vidas, pelas enfermidades e muitas vezes, ó Deus, pelas tristezas que invadem o coração de cada um deles por suas situações. Clamamos a Deus o Teu nome, pelas empresas que estão com dificuldade, pelos empregos. Outrora, talvez alguns dos nossos irmãos tenham perdido o seu emprego, a sua estabilidade financeira. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha suprir toda e qualquer necessidade, Senhor. Que Tu venha nos despertar e nos dar um olhar sensível a essas necessidades também. E como irmãos, estarmos juntos nessa, Pai. Ó Pai querido, Te rogo pela IEB, que Tu estejas nos ajudando, nos direcionando a fazer esse trabalho de maneira agradável aos Teus olhos, Pai. Vem nos ensinar, Senhor Deus, a Te adorar. Vem nos ensinar, Senhor Deus, a Te servir. E que tudo, ó Deus, que venhamos a fazer aqui nesta igreja, seja nos momentos de culto, seja nas decisões que temos que tomar, ó Pai, que estejamos diante de Ti, procurando saber a Tua vontade, Pai. Deus, continua conosco neste culto, recebendo o nosso louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. De dízimos e ofertas, temos falado aqui em algumas situações dos horários, terça, quinta, sempre à tarde, a partir das 3 horas até as 7 horas da noite, sexta-feira e domingo pela manhã, você pode vir aqui na igreja também, para deixar o seu dízimo, mas alguns dos nossos irmãos também têm feito a transferência bancária, ou o depósito bancário, nessa conta que sempre aparece aí na tela, e você pode fazê-lo. Mas nós também estamos envolvidos com a obra de missões estaduais, e quando você não pode vir para a igreja aqui, colocar especificamente naquele envelope, naquele papelzinho, o destino de missões estaduais, você pode fazer isso também pela transferência. Mas para ajudar a compreensão do tesoureiro, você vai colocar 99 centavos no final. Então, se a sua oferta de missões estaduais vai ser R$100, você coloca R$100,99, tá? Se nesse mesmo dia você for dizimar e trazer a oferta, e fazer a oferta, você tem que fazer 2 transferências, para que ele possa compreender melhor. E assim você fica dizimando, ofertando aí no conforto da sua casa, sem necessidade de você ir para um banco, ou talvez vir aqui para a igreja. Mas esse é o nosso aviso, esse é o nosso alerta, e continuemos aqui a adorar o Senhor, nesse instante, através do louvor. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui na nossa igreja, participando desse momento tão precioso. Estávamos com muita saudade depois desses 5 longos meses afastados dessa estrutura que é tão preciosa na vida da gente e a qual a gente tem tanto amor. E eu estava lendo a palavra do Senhor e eu queria ler 3 versículos para os irmãos, que são justamente
os últimos conselhos e saudações encaminhados pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, em que ele encoraja as pessoas daquela igreja, e que isso nos serve também como um estímulo para que jamais esqueçamos que, independentemente das circunstâncias, estejamos sempre alegres, nunca esqueçamos de orar e sejamos agradecidos a Deus em todas as ocasiões, porque essa é a vontade dele. Então a gente vai cantar músicas que falam muito sobre esse sentimento de gratidão, sobre essa certeza do cuidado de Deus, e a gente quer te convidar a louvar com a gente aí da sua casa com muita alegria nesse instante. Louvemos ao Senhor. Por tudo que tem feito e por tudo que vais fazer. Louve. Comecinho, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e por tudo que és, seja grato a Senhor. Quero te agradecer com todo meu ser. Só os homens te agradeço, te agradeço, te agradeço. Canta assim com a gente. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A luz em seu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A luz em seu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Acesso nós temos.
comecinho, eu sou grato por tudo que tenho. Louve ao Senhor. Lembre de tudo que Ele tem feito por você. Nos trouxe a vida. Obrigado, Senhor. Tenho vida, alegria em todo tempo. Glória a teu nome, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Canta com força agora, Jesus Cristo. Do Senhor, minha canção. Vai continuar louvando ao Senhor da gente. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa e Ele tem visto aquilo que a gente tem enfrentado. Essa pandemia tem nos desafiado a sermos gratos num tempo em que talvez a gente não tenha tanto motivo para estar agradecendo, talvez a gente não tenha tanto motivo para olhar as coisas boas que também nos cercam. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele nos diz que a gente não deve se preocupar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, o próprio Jesus diz o seguinte: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então, fique com essa certeza.
parte nessa manhã. Canta mais uma vez com a gente, é meu. É meu, somente meu, todo trabalho. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. La 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 Queridos de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus a oportunidade cada vez que Ele me concede. E nós estamos, neste mês agora, começando aqui em nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista no Cordeiro, o mês da nossa juventude. Temos como um tema bastante precioso para nós, construindo a integração da juventude na igreja. Essa é uma experiência que a nossa juventude já vem experimentando há alguns anos. Temos uma juventude bastante participante na vida da igreja como um todo. Até na diretoria da igreja, nós temos a juventude hoje participando. E nós agradecemos a Deus por isso. Mas eu queria trazer aquele texto que é a divisa durante este mês, que é o verso 18, na parte A, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Note o que diz a palavra de Deus e o que temos nós como intenção de realizar, falando da integração daqueles que são filhos de Deus e membros da igreja, na igreja como corpo de Cristo. Para entendermos isso de uma maneira bastante simples, precisamos compreender aquilo que é o sentido prático da doutrina bíblica sobre a igreja. Por mais que a gente diga que a igreja não é o templo, lamentavelmente, muitas pessoas ainda pensam na igreja como sendo o templo. Mesmo que digamos a todos que a igreja somos nós, os filhos de Deus redimidos pelo sangue de Jesus, vivendo numa comunhão dos santos, muitos ainda pensam
que a igreja é uma membresia que está listada num livro qualquer e que faz parte de uma instituição que, do ponto de vista social, tem CNPJ e, por isso, nós somos aquela instituição ou a igreja que é reconhecida do ponto de vista da sociedade como um todo. Na verdade, esses conceitos todos tiram de nós a capacidade de compreender qual foi o propósito de Deus em Cristo Jesus em criar a igreja. O apóstolo Paulo tinha esse conceito correto, porque ele diz, ele é a cabeça do corpo. Usando esta metáfora, Paulo está dizendo que a igreja é o corpo e que Jesus Cristo é aquele que orienta o corpo, ou seja, a cabeça do corpo. Então, do ponto de vista do conceito bíblico, especialmente da teologia paulina, nós somos um corpo vivo, isto é, um organismo vivo, e não simplesmente uma lista de nomes que faz parte de um membro, de uma membresia de uma instituição social qualquer. Nós somos, eu e você, querido irmão, parte deste corpo de Jesus, deste corpo vivo, desse organismo, que vai muito além de tudo aquilo que eclesiasticamente nós conhecemos e, na maioria das vezes, nos comportamos assim. Eu tenho a impressão que algumas coisas precisam ser destacadas do ponto de vista da linguagem do apóstolo Paulo, de que Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Precisamos ter uma compreensão bastante nítida sobre isso. O que é esse organismo vivo? É o organismo que todas as partes fazem parte de um todo e que se desenvolve de maneira equilibrada em todas as direções que este corpo tem para se organizar e viver, tá certo? A experiência é a seguinte: ninguém que está ligado ao corpo é uma parte morta do corpo. Não funciona, não tem sentido, tanto faz como tanto fez, é apenas um nome que está lá no corpo. Não, a igreja como organismo vivo, todos sem exceção de ninguém, nem da criancinha, nem do idoso, mais idoso que haja na igreja, deixa de ser parte deste organismo vivo. Então a integração não é só para a juventude, não, é para toda a igreja. Integrar o corpo vivo de Cristo é a parte que me cabe, cabe a você e cabe a todos os filhos de Deus que um dia foram resgatados pelo sangue de Jesus. Eu e você somos parte deste organismo vivo. Nós somos constituídos, na hora que nós entendemos a mensagem da salvação e o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós somos parte de um corpo vivo e o Espírito mesmo nos dá dons para vivermos a expressão maior deste organismo vivo, participando intensamente do mesmo. Veja bem, eu estou colocando isso para você porque, do ponto de vista divino, uma criança que aceita Jesus recebe também um dom de Deus para trabalhar, ou uma equipe de dons. Eu e você temos uma equipe de dons dada pelo Espírito Santo para fazermos parte deste organismo vivo, para que não sejamos peças mortas dentro do corpo. Nós somos vitais, precisamos exercitar o dom ou os dons que Deus nos deu. E quando eu digo que tanto faz a criança como o adulto, eu, por exemplo, conheço muitos que são criancinhas ainda e aceitaram a Jesus deveras. Eu conheço uma irmã, por exemplo, que aceitou a Jesus com 5 anos de idade e praticamente não sabia o que fazer, porque sua família inteira não tinha nada a ver com o Evangelho.
era uma família grande, e ela foi até proibida de ir para a igreja. E depois de algum tempo, ela triste, a mãe resolveu liberar para que ela fosse assistir um culto na igreja. Mas disse para ela: olha, você não vai sozinha, você vai comigo. Eu vou com você para você não ficar triste. E a mãe levou-a até a igreja. E quando a mãe chegou lá na igreja, o Espírito Santo, lá no coração da mãe, fez habitação. E a mãe começou também entregando a vida a Jesus, a fazer a obra do Espírito. E depois de algum tempo, aquela família inteira estava congregando na igreja de Cristo. E Deus usou uma criança de 5 anos, para você ver o que é um organismo vivo. Não tem que ser uma pessoa que tem um cargo em uma sociedade qualquer, criada eclesiasticamente na igreja. Não, até uma criança simples, usada pelo Espírito Santo, pode levar uma família inteira a viver a graça de Jesus. Isso é dom de Deus, a integração no corpo vivo de Jesus. Eu nunca me esqueço, e eu conheci pessoalmente este jovem. Hoje ele é um homem já de uma certa idade, mas foi nos idos da década de 50, eu o conheci quando era menino ainda, ele era um pouco mais velho do que eu, ali na cidade de Gravatá, e ele ia para a igreja no domingo, a primeira igreja batista ali em Gravatá, do saudoso pastor Rosalino da Costa. E ele, na praça, quando ia para a igreja, com a Bíblia dele debaixo do braço, teve um encontro na praça principal da cidade de Gravatá. Ele, por curiosidade, vendo aquele menino de 12 anos indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, disse: para onde é que você vai, meu filho? Ele disse: eu vou para a igreja, eu vou adorar a Jesus. Ele disse: mas você não sabe o que está fazendo. Ele disse: não, eu sei. Talvez quem não sabe é o senhor que está aí sentado nesse banco, que devia estar adorando a Jesus agora. E começou a conversar com o padre, e dentro de aproximadamente 1 hora de conversa entre aquela criança e o padre estava com lágrimas nos olhos, entregando a vida dele para Jesus. Deus usou um menino de 12 anos de idade, e ele foi alvo da graça de Deus para ajudar aquele pároco que era organismo vivo. A pessoa está no corpo e vive todas as bênçãos que o dom da exortação, por exemplo, que pode exortar um adulto já idoso. Eu conheço crianças que têm o dom da misericórdia, não pode ver ninguém passando necessidade que quer ajudar. Eu conheço crianças que têm o dom do ensino, pode lecionar uma classe em qualquer lugar sem fazer vergonha a ninguém, porque o dom é dado por Deus para que eu e você sejamos elementos vivos dentro do corpo de Cristo. Um dos elementos daquele que faz parte do corpo vivo de Cristo é a experiência de vivermos aprendendo de Jesus e multiplicando a graça para outros. É aquilo que Deus não tem o desejo que tenhamos membros de igreja. Deus quer que sejamos discípulos. Todos, sem exceção, devem ser discípulos de Jesus. E um dos princípios primordiais do discipulado é o discípulo universal da multiplicação. Você já notou que Deus, tudo que fez e criou, fez no sentido de multiplicar? Desde a criação do mundo, Deus fez com esse intento de que todos se multiplicariam. Deus disse aos nossos primeiros pais que eles se multiplicassem. Todos recebem de Deus essa sintonia com o desejo de aprender para multiplicar o bem de Deus na vida. E é assim que acontece, do desejo que está no coração de todo o ser humano. Ninguém nasce para viver de uma maneira
estagnada. Ontem eu estava ouvindo uma musicazinha popular do nosso velho cancioneiro Luiz Gonzaga. É uma música que tem o título, se não me engano, de São João do Carneirinho. Parece que é esse o título. E naquela música ele diz uma coisa interessante. Ele diz para São João na poesia: que multiplicação extraordinária. Você nunca viu um pé de milho com 20 espigas, nem ninguém viu. Mas o desejo do coração do agricultor é que aquele multiplicasse em todo discípulo. Devia ter no coração esse desejo de multiplicar, de fazer a obra de Deus chegar a outras pessoas. Eu tenho, por natureza do Espírito, o dom de evangelizar. Eu não passo um dia sem evangelizar e peço ao meu Deus todos os dias a oportunidade. Eu já levanto e quando oro logo cedo, eu peço a Deus para que me dê pessoas para eu falar do amor de Jesus. E todos os dias, mesmo nessa pandemia horrorosa que está no nosso país, eu tenho tido oportunidade de sair e falar com pessoas. Ainda ontem, eu tive a oportunidade de sair para comprar um remédio na farmácia. Preguei para o rapaz que me atendeu na farmácia, o supermercado onde tive que comprar pão. Preguei para o porteiro que me deu o álcool para eu botar nas mãos para entrar no privilégio de pregar para 4 pessoas. E todos, sem exceção, receberam a palavra com alegria. Então, eu não posso viver sem fazer isso, porque isso está em mim. Se eu deixar de pregar, é como diz o apóstolo Paulo: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Isso é um dom de Deus. O discípulo é aquele que multiplica o talento que Deus colocou no seu coração. E a multiplicação vem, verso 22 e 23. Quais são os caracteres do fruto do Espírito? Amor, mansidão, fé e domínio próprio. Ora, havendo essas coisas, diz o apóstolo Paulo, havendo essas coisas, nós não precisamos de nenhuma lei, porque essas coisas já são a lei de Deus na minha vida e na sua. Somos organismo vivo, estamos exercendo os princípios de Deus na nossa vida diariamente. Se essas coisas estão presentes em nós, nós precisamos integrar aos princípios do Espírito de Deus, que é quem habita o coração de cada um dos filhos que aceitaram Jesus como Salvador. Então, a nossa igreja, as igrejas de Cristo de um modo geral, não tem que ter uma lista de pessoas só como membros da igreja, às vezes passando anos sem fazer nada pelo reino de Deus. Tem uma relação com qualquer pessoa, dentro até da minha casa, eu sou parte deste corpo vivo. E você promova esse dom na vida de todos que cercam a sua vida todos os dias. Integrar na igreja de Deus é integrar-se àquele que é o cabeça, que dá orientação ao corpo vivo. A igreja de Deus, de uma maneira correta, de uma maneira estável, nós estamos aprendendo a fazer aquilo que Ele mesmo fez. Nós somos apenas os continuadores daquilo que Jesus, aprendendo, ensinou aos seus apóstolos a fazerem depois que Ele partisse. E nós também temos esse privilégio de ensinar tantos quantos estão chegando perto de nós para continuar essa obra do organismo vivo de Deus que é a igreja no mundo. Então veja bem, você e eu temos essa oportunidade de olhar para o outro e ensiná-los acerca de Jesus. Jesus é o alvo supremo. Eu e você somos apenas os canais da graça de Deus para atingir essas pessoas, porque não há nenhum crente que não tenha dons, todos têm,
então você está apenas praticando o que o Senhor Jesus ordenou com tanta verdade de que Ele vai pedir conta dos dons que Ele nos deu. Eu e você vamos ter que um dia prestar conta dos que Deus tem nos dado. A Bíblia narra 16 dons práticos para a vida do crente, e sejamos parte do corpo vivo de Jesus. Note o que Paulo diz, ele é a cabeça do corpo. O corpo que é a igreja. Então eu e você somos regidos e dirigidos pelo Espírito de Cristo. É Cristo quem nos governa. Quartas-feiras sempre eu tenho pregado aqui sobre os mandamentos de Jesus. Já falei em mais de 200 deles aqui. E ainda temos alguns para terminar. E eu tenho certeza que se nós ouvíssemos o que Jesus ensinou, nós iríamos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Pense nisso. Você e eu somos parte do organismo vivo de Deus no mundo, que é a igreja. Dirige a nossa vida é só o Espírito de Cristo. É isso que Ele quer que eu e você aprendamos nesta manhã. Amém? Que Deus, pois, a todos nós queira dar a sua maior bênção. O irmão Edson me comunicou que no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor aqui. É claro, o pastor Guto estará fazendo que desobedecer ao governador e ao prefeito, porque ninguém toma ceia de máscara. Vamos ter que comer o pão e beber o cálice, então não pode ser de máscara. Então, mas nós queremos que você, que já tem no coração o desejo de vir, se inscreva para estar conosco e domingo que vem termos uma ceia extraordinariamente maravilhosa com os diáconos aqui nos servindo para a glória de Deus. Eu passo a palavra ao pastor Guto, que vai encerrar os... Se esqueçam que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o trabalho desta manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse lugar, em todos os crentes espalhados em cada canto desta terra, e que esteja hoje, e que esteja para todos sempre. Amém. Declarando que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Louve ao Senhor com alegria.
Essa parte é muito fácil. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo